Olá, meus teologandos! Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual, o nosso cantinho do saber, espaço do conhecimento. Você está no módulo Teologia Sistemática 1, estudando a doutrina Bibliologia e tendo aulas sobre Introdução à Crítica Textual. Vamos continuar nossas aulas rumo ao conhecimento da Palavra de Deus. Vamos juntos? Antes de continuar, deixa eu ficar no meu cantinho aqui para caminharmos juntos nesta aula, neste resumo de aula. Lembrando aí que o nosso tema, o nosso versículo tema para a disciplina está aí, 2 Timóteo 3, capítulo 16 e 17. Vamos continuar a nossa aula. Hoje, continuamos embarcando no mundo da bibliologia, e de modo especial, conhecendo a Bíblia, crítica textual, uma introdução. E nesta resumo de aula, nós veremos questões sobre manuscritos e traduções da Bíblia. Vamos começar o nosso aula resumo. Nós começamos expondo definições de problemas. Como assim? Para termos uma Bíblia Sagrada, no nosso idioma, de modo que possamos folhear e possamos nos alimentar e descobrir o mundo da Bíblia, precisamos de tradução. Ao fazer uma tradução bíblica de qualidade, é preciso ir aos originais ou ao máximo das cópias mais próximas dos originais, dos autógrafos. E as traduções da Bíblia, elas existem de duas maneiras. Existem dois tipos de tradução. Existe a tradução literal, também chamada de equivalência formal. Essa tradução é feita palavra por palavra, o que pode trazer alguns inconvenientes e algumas situações difíceis ao traduzir um idioma para outro, palavra por palavra. Além do mais, existem alguns vocábulos, algumas palavras que são próprias de cada idioma, não encontrando uma equivalência em outro idioma. Uma segunda forma de fazer uma tradução da Bíblia dos originais para a nossa língua pátria ou qualquer outra língua é através da forma da tradução idiomática, também chamada equivalência dinâmica. Essa tradução se dá através de uma adaptação da linguagem, uma adaptação conforme o tempo, conforme a cultura em que se está fazendo a tradução. Então, o texto ele tem que ser, de certa forma, adaptado para que a linguagem possa ser compreendida ao povo daquela época, daquele lugar, naquela cultura. Ainda definindo problema, nós partimos para uma reconstituição do texto. A reconstituição do texto das Sagradas Escrituras se dá no exame dos manuscritos, da manuscritologia. E o exame dos textos originais, ou das cópias mais próximas dos originais, ela se dá observa-se alguns critérios científicos, como, por exemplo, tem os critérios objetivos e os critérios subjetivos. Os critérios objetivos, eles se dão no exame das evidências existentes. O que são evidências existentes? Evidências é outro nome para manuscritos, né? Aí, quando falamos de evidências objetivas, são os manuscritos que existem. E, atualmente, estão catalogados mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Os critérios subjetivos significa que o tradutor vai usar as afirmações dos estudiosos que já traduziram, que já fizeram estudos, que já têm muitos artigos sobre determinado livro e sobre aquela tradução, eles vão usar esses critérios subjetivos. Continuando ainda na definição de problemas da reconstituição do texto, uma tradução da Bíblia vai observar as evidências. Lembrando que são evidências, são os manuscritos. E ao observar essas evidências, como determinar que o manuscrito ele é, vamos dizer, confiável? Como saber que uma cópia de um manuscrito bíblico é confiável? Através das evidências que ele mostra, as evidências externas. As evidências externas dos manuscritos têm a ver com a
qualidade do manuscrito, a quantidade do manuscrito e a filiação dos manuscritos. O que significa filiação dos manuscritos é que os manuscritos eles têm a forma como ele foi feito, o tipo de letra que foi usado, o tipo de disposição textual que foi usado. Então, são catalogados com essas características comuns desse texto, são chamados filiação ou família dos manuscritos. As evidências externas, elas têm as suas características, que são o exegeta, ao preparar uma tradução bíblica, ao olhar para aquele manuscrito, a quantidade de manuscrito que ele tem para examinar, ele deve preferir as leituras encontradas nos manuscritos mais antigos. Ele deve atentar para manuscritos que têm múltiplas atestações, mais de um manuscrito apresentam textos similares, e ele deve preferir os manuscritos, as leituras encontradas numa maior variedade possível de manuscritos. Existem também as evidências internas dos manuscritos. As evidências internas diz a ver com o que acontece dentro do texto, que causou a ocorrência de variantes textuais. E as evidências externas também têm os seus elementos, as suas características. O exegeta, o tradutor, vai observar as probabilidades transacionais de um texto, de um manuscrito para outro, como é que foi transcrito um texto de um manuscrito para outro, de um século para outro. Ele deve ver as probabilidades intrínsecas, que é a qualidade do texto em si, as evidências do próprio texto, e os princípios básicos ao examinar o manuscrito. Esses princípios básicos, eles são basicamente três. A leitura que melhor explica, o manuscrito que traz uma leitura que melhor explica, o manuscrito mais breve, o breve, quanto mais breve, melhor, e o manuscrito cuja leitura faz o melhor sentido. Então, são esses as evidências, os critérios a ser examinados nas evidências para a tradução e a reconstituição de um texto bíblico para fazer a tradução numa língua desejada. Estamos falando de evidência de manuscritos, mas os manuscritos bíblicos, eles são classificados por tipos. Como assim? Primeiro, vamos ver quantos manuscritos existem catalogados. Do Novo Testamento, porque o maior problema é o Novo Testamento. O Novo Testamento já existem catalogados 5.989 manuscritos. É um número enorme. E esse número enorme só testifica a certeza que o Novo Testamento é verídico, é confiável e é verdadeiro. Então, esse grande número atestam a veracidade, atestam a sua veracidade, atestam a sua fidelidade e atesta também a sua historicidade. A historicidade, a fidelidade e a sua veracidade são atestadas nesse grande número de manuscritos. Agora, esses manuscritos, eles são classificados em tipo, como tipo ocidental. O tipo ocidental desses manuscritos, apesar de eles terem algumas omissões impressionantes e expansões significativas no texto, segundo seus críticos, são a base para o Codex de Beza, o Codex de Erasmo e dos irmãos Eusebio, que no futuro vão produzir os chamados textos receptos. Outro tipo de manuscritos é o tipo alexandrino. Esse é o tipo que foi mais cuidadosamente transmitido. E nós sabemos disso, isso é sabido por causa da consistência entre as testemunhas do quarto século. Exemplo desses manuscritos são o Códex do Vaticano e o Papiro de Bedman. Existe ainda o tipo chamado texto bizantino. Esse tipo é caracterizado pela conflação de leituras de variantes e a harmonização dos relatos do Evangelho. É o texto que tem uma harmonização dos evangelhos melhor. Ele foi encontrado entre o Oriente do Império Romano, na Grécia e na Ásia Menor. E existe também um tipo de textos cesarianos, ou textos de Cesareia. Esses manuscritos são considerados um ponto intermediário entre os ocidentais e os alexandrinos. É a mais recente descoberta do texto do Novo Testamento. Então, ele ainda está sendo estudado
e alguns contestam a sua existência. Na classificação dos manuscritos, eles também são classificados de acordo com o material, a matéria-prima que eles foram produzidos. Então, nós vamos ver, dos manuscritos catalogados que nós temos, 140 deles são no material chamado papiro, o que representa 1.520 páginas. 323 manuscritos são no material chamado pergaminho, com letras maiúsculas, o que representam 26.634 páginas. 2.951 manuscritos são de pergaminhos nas letras minúsculas, o que representa um total de 1.313.000 páginas, 532. 1.313.532 páginas. Nós temos 2.484 manuscritos em forma de textos lecionários, o que representam 796.355 páginas, totalizando 5.989 manuscritos e um total de 2.138.041 páginas para serem examinadas e estudadas para fazer uma tradução do Novo Testamento para termos em nossas mãos. Quanto à questão das traduções da Bíblia, elas são feitas também por exames manuscritológicos. O que significa esses exames manuscritológicos? Vamos ver aqui a questão das traduções, como funcionaram as traduções da Bíblia. A primeira tradução vamos dizer, que rompe com todo o modelo que havia, porque durante toda a Idade Média, toda a cristandade ficou praticamente resumida na publicação da Bíblia da Vulgata Latina, e continha muitos equívocos textuais naquela tradução. É somente com a chegada do Textus Receptus, cuja inicial, o símbolo é TR, quando você encontra, especialmente Bíblias que tem com comentários, e lá embaixo do comentário vem Textus Receptus TR. Essa tradução da Bíblia, ela teve início no século XVI com Erasmo de Roterdã. Agora eu chamo a atenção que essa expressão Textus Receptus, ela só recebe essa nomenclatura no ano de 1633, com a segunda publicação da Bíblia dos irmãos Eusebir. É com os irmãos Eusebir que a Bíblia recebe, essa tradução da Bíblia recebe o nome de Textus Receptus. O Textus Receptus é uma colação do textos do Antigo Testamento massorético, mais o exame dos 8 manuscritos usados por Erasmo de Roterdã e outros manuscritos também acrescentados por Beza, acrescentado por Theodor Beza, e dos próprios pesquisas dos irmãos Eusebir, produziram o Textus Receptus, que é um texto importantíssimo na história da transmissão do texto sagrado. A segunda teoria de traduções da Bíblia é o texto majoritário, representado pela sigla TM. O texto majoritário, ele começa ali no final do século XIX, século XX, por Rod e Fastad, e começa a teoria do texto majoritário. O texto majoritário, ele amplia e muito essa percepção do texto recepto. Ele vai usar como critério a quantidade de manuscrito, ou a quantidade de manuscrito usados para essa tradução é muito maior do que a do Textus Receptus. A outra teoria sobre as traduções da Bíblia é a chamada do texto crítico, ou TC. O texto crítico que temos no início ali do século XX, o texto crítico ele tem outros critérios para fazer a tradução da Bíblia, não apenas se baseando na grande quantidade de textos, de manuscritos, mas ele vai usar como critério a antiguidade, a qualidade, o critério geográfico e outros critérios textuais que vai ser usados para a produção dessa tradução. E é no texto crítico que nós temos a famosa tradução de Nancy Allen, que é base para muitas Bíblias que temos hoje em nossas mãos. A teoria mais recente é a teoria do texto original da família 35.
Essa teoria está sendo trabalhada e produzida pelo erudito Wilbur Noah Pickering, que está vivo e está trabalhando ainda nessa teoria. Ele afirma que encontrou nos textos majoritários uma família de texto que remete a uma maior proximidade dos textos produzidos pelos apóstolos. Nós chegamos, assim, em um quadro hierárquico que nós podemos perceber nesse quadro a teoria da transmissão do texto sagrado até chegar em nós, desde os manuscritos originais, os autógrafos, até chegar nas nossas traduções, sendo usado o texto recepto, que é texto recebido, ou o texto crítico, até chegar nessas traduções, o texto crítico ou texto majoritário. Do texto original até chegar nessas teorias, o texto recepto, o texto majoritário, o texto crítico, o texto e o texto da família 35. Esse quadro nos ajuda a compreender a transmissão das Sagradas Escrituras até chegar. Eu preparei um quadrozinho para você, eu não mostrei isso aí na nossa aula presencial. E, olha, o que onde encontrar estas traduções? Por exemplo, o que é o texto recepto? Juntando o texto massorético mais o texto recepto, quais são as traduções que nós temos? Almeida, de português, de Portugal, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, a King James e outras. O texto massorético, mais o manuscrito do Mar Morto, mais o texto crítico, nos vai dar as seguintes traduções: a NVI, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a Almeida Revista Atualizada e outras que vão ter base esta teoria da tradução. Chegamos assim ao final deste resumo de aula. Esperamos vocês no nosso terceiro resumo logo, logo. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos.